E o Rodolfo Landim, hein, rasgou o verbo falando aí sobre Gabigol, a situação de Gabigol no Flamengo. E tem as últimas notícias da preparação do Flamengo para a partida contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América. Mas faz o seguinte, dá aquela moral, chega explodindo o dedo no like, vamos bater aí uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, você que tem um amigo flamenguista, manda o vídeo para ele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vamos então juntos aqui analisar a entrevista que o Rodolfo Landim deu ao canal da TNT Sports e também vamos analisar as últimas informações do Flamengo, porque tem mudanças na escalação para a partida contra o Peñarol pela Copa Libertadores. Vou deixar os créditos ao canal da TNT, ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Landim, Otávio falando por aqui, boa noite para você mais uma vez. Você tocou aí já no assunto que eu queria trazer e acho que o torcedor do Flamengo também fica inquieto com o que está acontecendo recentemente, que é essa quase que uma epidemia de lesões no rubro-negro, né? E aí eu queria te perguntar como que vocês estão lidando com isso, porque fala-se muito do calendário, o Flamengo está vivo em 3 competições, mas como que internamente o Flamengo está encarando esse momento dessa epidemia de lesões? É um problema da preparação física, da fisiologia, do departamento médico? Como que o Flamengo enxerga o que está acontecendo nesse momento com tantas lesões recorrentes e lesões graves, né, que tiram jogadores importantes, como o Pedro, por exemplo, por um bom tempo, né, presidente? É verdade. A gente tem procurado, quer dizer, analisar sempre, obviamente, né, essas lesões, mas tem uma série de estudos que já foram feitos a respeito disso, né, e que demonstram que quando você tem os jogadores expostos a vários jogos continuamente, o risco ele vai aumentando exponencialmente, né? Não, porque, na verdade, você acaba não tendo nem o tempo necessário para descansar os seus jogadores, né? Você veja, o Pedro, que foi o caso que você está comentando, né? Ele vinha de uma lesão, ele na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção, ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois a gente ficou sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi uma carga equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, quando você sai de um tipo de treinamento dentro do seu clube e você vai para a seleção. A gente já observou isso no passado, em que a gente cedia jogadores, notadamente para a seleção uruguaia, e eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá, e quando eles voltavam lesionados, né? Então é muito difícil de gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador para um outro tipo de preparação, e essa gestão dessa interface aí, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes acaba, pelo tipo de tratamento que é dado ao jogador fora do Flamengo, levando ele a lesões. Mas também uma série de coisas, né? Quer dizer, o tempo de descanso é um problema. Quer dizer, a gente às vezes tem vários jogos e quando você, por exemplo, faz um jogo que são 4 dias de descanso, já é uma recuperação maior. Quando são 3 dias, é uma recuperação bem menor. E quando você faz, às vezes, jogos com diferença de 3 dias seguidos, mostra a literatura que o aumento da probabilidade de lesão é muito grande. Então, às vezes, a própria torcida não entende porque alguns jogadores não ficam em campo o tempo todo ou entram, às vezes, no segundo tempo. Tudo isso é acompanhado, essa análise é feita. Claro que em cima das opções que a gente tem, à medida que você vai tendo mais lesões, vai tirando, vamos dizer assim, a flexibilidade, que eu diria, para o treinador também poder utilizar, vamos dizer assim, o seu plantel em campo, porque você passa a ter um número menor de jogadores para poder entrar em campo, e com isso, vamos dizer assim,
acaba aumentando a carga daqueles que ainda não estão lesionados, aumentando o risco desses ainda serem lesionados. É todo um processo complexo que a gente acaba ficando submetido. Essa que eu estou passando para vocês aqui são mais ou menos as informações que no meu processo de cobrança me é passado, vamos dizer assim, pelo departamento lá de desempenho do Flamengo, que envolve os médicos, os fisiologistas, tudo isso. Mas a gente tem que conviver. É um ônus da gente estar também disputando 3 competições e ainda ter um plantel qualificado, que quando você tem a parada da data FIFA, que é um momento em que você poderia aproveitar para poder condicionar melhor os seus jogadores e tudo isso, a gente acaba perdendo eles para as seleções e pior, né? Vendo que eles acabam sendo submetidos a uma carga de treinamento que nem sempre é aquela ideal, tendo em vista todo o histórico que o jogador tinha dentro do seu clube. Fala, Landinho, tudo bem? Bruno Formiga aqui, queria agradecer a presença e aproveitar o gancho do Pedro para projetar o ano que vem, né, o Mundial de Clubes, o Super Mundial. Acho que é a prioridade de muita gente, né, o mundo do futebol fica de olho para entender essa nova competição e o Flamengo está nela. E aí o Pedro tem essa lesão grave, como é que está o planejamento para um camisa 9? É esperar o Pedro, é entender que é ele o 9 do time para o Super Mundial, ou o Flamengo tem no radar a contratação de um camisa 9 e de um grande camisa 9, né, para brigar com o Pedro ou repor o Pedro? Como é que está o planejamento, entendendo assim, aparentemente, que a história do Gabriel aí com o Flamengo acabou, né? Desculpa. Bom, então vamos lá, chegou interrompido, desculpa, por isso que eu entrei aqui na resposta. Bom, a verdade, o Flamengo tem para essa posição, além do Pedro, a gente tem 2 camisas 9 clássicos, né, que seria assim, o Carlinhos e o Gabriel, e ainda utiliza, vamos dizer assim, o Bruno Henrique, tem utilizado o Bruno Henrique nessa função. Com relação à recuperação do Pedro, a gente vai ter o que você chamou do Super Mundial, que na verdade agora o Mundial passou a ser intercontinental e esse passou a ser o Mundial. Ele começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até o dia 13 de julho. E pelo tempo de recuperação, é claro que cada jogador tem um tempo de recuperação distinto e tudo isso, mas a cirurgia do Pedro correu muito bem. E nosso departamento lá de médico acha que o jogador já vai estar em condições plenas para poder disputar esse Super Mundial. Ou seja, a gente vai ter um período de recuperação aí em torno de 8 meses, a gente considerando que está agora, vamos dizer assim, em meados de setembro, isso daria tempo para que ele ainda chegasse, vamos dizer assim, aí pelo menos acho que com um mês e pouco ainda para já jogando, já em ritmo de jogo, para chegar no Mundial já não só com a lesão curada, mas também em ritmo normal de jogo. Então a gente conta com ele já recuperado para o Mundial do próximo ano. Presidente, deixa eu aproveitar, o Ricardo Martins, boa noite, falar sobre Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. As informações que a gente tem é que vocês teriam apresentado ao Gabigol uma proposta de 1 ano de renovação, né? Lá atrás se falou em 4 anos, mas a proposta não foi feita no papel, acabou que a proposta é de 1 ano. Queria que você falasse se realmente isso está em pé, se você tem essa proposta, o Gabigol ainda está com ele para responder, e ainda, né, se vale a pena renovar com o Gabigol hoje, né? Sendo que o Gabigol chega a ser a 3ª opção até para ser o camisa 9. A gente fala em Pedro, fala em Bruno Henrique, fala em Carlinhos e Gabigol. E como você está aí, e a gente está tendo a oportunidade de perguntar para o senhor, o que aconteceu com o Gabigol, né? Alguns episódios aí que deixaram a torcida chateada, camisa do Flamengo, algumas declarações, do Corinthians, desculpe, camisa do Corinthians, algumas declarações. Como é que você enxerga o Gabigol na história do Flamengo? Claro que é um ídolo, mas se isso arranhou um pouquinho a imagem. Lembrando que Corinthians, Palmeiras e hoje o Bahia também fala em Gabigol. Obrigado, presidente. Presidente, até complementando, eu acho que você falou várias vezes sobre o Gabriel, mas essa semana esse assunto
retomou por conta de uma declaração do Tite na última entrevista coletiva, em que ele é perguntado por que o Gabriel acabou entrando depois do Carlinhos e ainda tinha o Bruno como opção, e repercutiu muito esse fato de dar a entender que o Gabriel passou a ser uma terceira opção na ausência do Pedro. O Tite fala até que o campo no jogo e no treino é o que diz para ele que o Bruno e o Carlinhos têm sido mais decisivos. Hoje, se o Gabriel aceitar essa proposta de um ano, está de pé para o Flamengo renovar com ele? Então, vamos lá. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Eu tenho conversado muito recorrentemente sobre isso, porque, aproveitando aí também o que você falou, de fato, o Gabriel é um grande ídolo do Flamengo. Assim, a história do Flamengo está marcada junto com a história do Gabriel. O que ele ajudou o Flamengo nas conquistas é incontestável desde 2019. É fato que, até pelo que a gente viu, pelos resultados de 2023, por tudo, quer dizer, houve uma queda clara no desempenho do jogador. E o que eu tenho dito é que a gente, quando faz uma proposta para um jogador, a gente analisa o contexto, né, todo, e aí a gente analisa o prazo da proposta, quer dizer, quantos anos o jogador vai ficar jogando. Então, assim, a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel, que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim, e a gente está disposto a, vamos dizer assim, fazer essa aposta. O que é difícil que a gente, tendo o comportamento que teve no ano de 2023 e, em parte, desse ano de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos, nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Mas a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele. Já tem menos de 6 meses para o final de contrato. Ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que, em diversas outras situações do passado, ele firma contratos, assim, estende contratos de jogadores. Isso aconteceu com os 2 Diegos, aconteceu com o Felipe Luiz, com o Bruno Henrique, né? E no caso do Bruno Henrique, a gente fez até uma extensão mais longa, de 3 anos de contrato. Mas, assim, Davi... Então, assim, isso ocorre, entendeu? Assim, mas hoje eu diria que a decisão está na mão do Gabriel e a proposta está na mesa e é ele que decide. Presidente, só me chamou a atenção, é o Ricardo de novo, você falou em aposta em um ano. É assim que você enxerga o Gabriel para o próximo ano? Quem contratar está apostando no Gabigol, é isso? Assim, talvez essa palavra realmente seja um pouco forte, mas assim, o Tite, as palavras do Tite, por exemplo, que ele falou, né, quer dizer, que a decisão é reflexo, vamos dizer assim, do treinamento e da resposta que dá no campo e no treino. Assim, eu conheci o Tite, eu já falei isso mais de uma vez, eu conheci o Tite em 2019, quando eu tive a oportunidade de ser o chefe da delegação lá do Brasil na Copa América, e fui convidado pela CBF para isso. E uma das características do Tite que eu acho, assim, muito interessante é que ele é um meritocrata por excelência. Ele tem um plantel, ele quer ver que os jogadores treinando e desempenhando no treino, e ele usa isso como uma forma de selecionar, vamos dizer, aqueles jogadores que estão melhores para montar a sua equipe. Então, ele deixa isso muito claro, o processo é transparente, e eu acho que essa é uma das grandes razões pela qual ele é tão respeitado pela equipe do Flamengo, né?
Então é assim, é uma questão de demonstrar em campo que ele é o Gabriel que a gente sabe que ele é. No fundo, a gente tem a certeza de que ele é esse Gabriel, aquele Gabriel que a gente viu. Ele é um jogador ainda jovem, bastante jovem. Eu falo para todo mundo que assim, o Gabriel, hoje, quando a gente faz as nossas pesquisas entre os sócios do Flamengo, ele é considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo, né? E só atrás do Zico. Mas ele tem uma oportunidade, voltando a jogar, vamos dizer assim, no mesmo nível de eficiência que ele vinha jogando, eu diria até 2022, tudo isso, ele de continuar durante muitos anos no Flamengo. E essa é a nossa expectativa também, é isso que a gente quer, o que a gente gostaria de ver, até porque é um jogador que é super identificado com a torcida e de quem a gente gosta muito, né? Por tudo que ele já representou e já contribuiu para a história do Flamengo. Luiz Castro acaba de ser demitido e vira preferência no Flamengo caso haja uma substituição do técnico Tite. Para 2025 é bem possível que o Flamengo tenha um novo técnico. Tite só tem contrato até dezembro e sua permanência passa por duas situações: o time convença nessa reta final e a gestão atual vença a eleição presidencial. Caso uma das duas coisas não aconteça, o técnico Tite pode estar de saída do Flamengo. O técnico Luiz Castro não fez um bom trabalho pelo Al Nassr e seu contrato acabou sendo interrompido. Assim, ele está livre no mercado. O gringo trabalhou no futebol brasileiro no ano passado e teve destaque pelo Botafogo. Você sabe que esse jogo é muito importante, né, Mário? Afinal de contas, precisa fazer o placar jogando no Rio de Janeiro para depois administrar o jogo da volta lá em Montevidéu. O Flamengo tem vários problemas médicos, clínicos, né, jogadores que não vão mais jogar nessa temporada. O Fã de Esporte já está cansado de saber. Jogadores como Vinha, Cebolinha e o Pedro não jogam mais esse ano. E as questões que envolvem situações mais recentes, como, por exemplo, a do Luiz Araújo, né? Ainda não está confirmado oficialmente, mas até o final da semana ele vai ter que passar por uma artroscopia para poder resolver essa cartilagem que está presa aí e que ficou solta, na verdade, após a lesão que ele sofreu no clássico contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. São muitos problemas para o técnico Tite, principalmente problemas envolvendo o setor ofensivo, jogadores de velocidade. Das 4 peças mais aptas para poder exercer esse papel de lado de campo, tirando o Bruno Henrique, que virou um centroavante, só quem tem condição de jogo é o Gonzalo Plata, que estreou e bem contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. O Flamengo ainda tem hoje e amanhã para preparar a equipe para o jogo contra o Peñarol, e sempre é bom lembrar que a última vez que o Flamengo perdeu um jogo de Libertadores jogando no Maracanã foi exatamente para o Peñarol em 2019. Na época, Abel Braga ainda era técnico do Flamengo antes da chegada do Jorge Jesus, e o Gabigol naquela oportunidade acabou expulso. É um resultado que muita gente lembra ainda, mas de lá para cá o Flamengo empilha jogos de invencibilidade sem ter muitas dificuldades para poder fazer valer o mando de campo. Ninguém diz isso explicitamente, mas a sensação que a gente tem é que o Flamengo vai tentar ser muito impositivo, muito construtivo, para poder abrir um placar, uma vantagem boa de 2, 3 gols e levar essa vantagem para o jogo da volta lá em Montevidéu. Mari. Flamengo e Peñarol. Dos mandantes, Botafogo, Flu e Flamengo. Qual desses você acha que tem um jogo mais traiçoeiro e que precisa resolver a coisa em casa? Sempre bom defender a vantagem antecipando diante da sua torcida, né? Talvez o ambiente mais difícil que alguém vai enfrentar seja o Flamengo. O jogo da volta. A gente não tem a noção, né? Porque os outros todos são times brasileiros que a gente sabe o dia a dia, né? Do momento que vive o Peñarol. O Peñarol é um clube muito tradicional. Tem 5 títulos de Libertadores, 10 finais de Libertadores e vive há muitos e muitos anos muitas dificuldades. Na última década, especialmente em função da construção do seu estádio, tem tido muita dificuldade financeira. E ele voltou esse ano a jogar mata-mata de Libertadores, o que ele não fazia desde 2011, quando foi a final contra o Santos. E há uma euforia gigantesca em torno do clube lá. O clube faz uma grande campanha no campeonato local, ganhou a apertura, é o líder da tabela anual, que eles chamam lá. Veio de uma goleada de 4-0 na última rodada. E é um time talhado para 2 coisas. Bola parada, porque tem um grande batedor de falta e escanteio, que é o Léo Fernandes, e contra-ataque. A transição é muito veloz
e com muita gente. Chegam 3, 4 jogadores em transição, que tem sido um problema do Flamengo, lidar bem com transição defensiva. A transição ofensiva do Peñarol é muito boa. E o ambiente lá vai ser impressionante. Então eu acho que a maior dificuldade de jogo de volta, por mais que a gente aqui não conheça, por isso eu falei um pouco mais, é o que o Flamengo vai encontrar lá em Montevidéu. Sobre campo e bola, De La Cruz treinou normalmente nessa terça-feira, tal como aconteceu ontem. No treino dessa quarta, o técnico Tite vai confirmar a equipe titular e, obviamente, deve ser o que ele tem de melhor. Não acredito ele poupando alguém para o jogo do final de semana contra o Grêmio. Acredito no Arrascaeta começando, lembrando que ele perdeu o trio ofensivo titular, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Por outro lado, tem o Gonzalo Plata à disposição, que estreou muito bem. Vamos ver na lateral esquerda quem ele vai botar, se vai ser o Ayrton Lucas ou se será o Alexandre, ou começaria logo com o Alexandre. Mas na atividade dessa quarta a gente vai ter a confirmação. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Lembrando que o Mengão treina hoje. O técnico Tite deve fazer os últimos ajustes para a partida contra o Peñarol, que acontece nesta quinta-feira às 19 horas. Vamos ver o que o Tite vai preparar. Vai ter mudança na escalação. No treino de ontem, o Tite treinou na parte da frente ali no ataque do Mengão com Bruno Henrique, né, como o homem referência ali na área, e nas pontas ficaram com o Gonzalo Plata e o Arrascaeta. Vamos ver o que ele vai preparar para hoje, né? Não se esqueça, hein? Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e já coloca nos comentários embaixo o seu palpite para a partida contra o Peñarol, tá certo? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.